me deixava muito entristecido de entrar no ambulatório e sair do ambulatório e a paciente dizer assim, minha vida está péssima, estava isso, e dizer assim, então, mas é da sua idade. Ou então, mas eu estou horrível, não estou dormindo, minha libido está péssima. Então, mas a senhora não pode repor hormônio. Aí eu dizia assim, mas por quê? Pensava eu, claro que eu não ia bater com o meu chefe. Eu olhava e não vi qual é o motivo. Não está nas contraindicações absolutas. Por que essa paciente não vai repor hormônio? Enfim, então, todas essas negativas que eu ouvi me motivaram a querer mudar um pouco disso. E aí, ao final da residência médica, minha mãe menopausou. E eu vi dentro de casa esse grande dilema, porque minha mãe é uma mulher assim, uma potência. Minha mãe foi minha professora de medicina na faculdade, minha mãe tem mestrado, doutorado em medicina. O doutorado de mamãe foi com mulheres menopausadas, então a gente já estudou junto. Quando eu era aluno de medicina, eu já estudei com minha mãe sobre menopausa. E aí, quando minha mãe teve a menopausa dela, que menopausa é uma data e daqui a pouco a gente conversa sobre isso, então quando ela teve a menopausa dela, ela mudou. E ela deixou de ser aquela mulher brilhante, enérgica, feliz, e eu não conseguia encontrar minha mãe dentro dela, e ela também não conseguia se encontrar. E com certeza muitos de vocês que estão aí em casa também se olham no espelho, se veem, mas enxergam uma pessoa diferente. E vocês não conseguem entender onde é que está esse ponto de equilíbrio. A gente passa a não se reconhecer mais. É isso, eu escuto isso no consultório quase todos os dias. Quem sou eu dentro de mim? Então, isso foi um grande motivador, uma força motriz para isso. Mas a tua mãe tinha tido câncer? Minha avó. A tua avó mãe da minha mãe teve câncer de mama. Olha isso, aí que eu quero chegar. A avó dele, mãe da mãe, tinha tido câncer de mama. A mãe dele entrou na menopausa. O que é que você ouve por aí? Se você tem histórico de câncer de mama da família, você não pode fazer reposição hormonal. Exatamente. E ele fez o quê com a mãe dele? Então, aí o mais importante, vou até aproveitar esse gancho para já trazer um conteúdo para vocês. O que é que os trabalhos científicos mostram? Mulheres que são filhas de mães ou têm irmãs que tiveram câncer de mama, sim, o risco genético dessas mulheres aumenta. Então, vamos imaginar, sua mãe teve câncer de mama, a sua? Não. Não teve. Então, a minha avó teve câncer de mama. Então, minha mãe, na menopausa, tem um risco maior de desenvolver câncer de mama do que Monique, que não tem uma mãe com câncer de mama. Porém, os trabalhos começaram a mostrar que, se Monique fizer reposição hormonal e minha mãe fizer reposição hormonal, o risco não vai mudar. Ou seja, minha mãe vai permanecer com o risco genético dela, Monique com o risco dela populacional. Com ou sem reposição hormonal, o risco da minha mãe não iria mudar. Então, por que cercear a minha mãe de fazer reposição hormonal se o risco não vai mudar? Ela já tem aquele risco, porque geneticamente ela já está com aquele risco. E aí existe um detalhe muito importante, que hoje a gente sabe que o conceito de genética é você nasceu com uma alteração de um gene, de uma forma do seu corpo se comportar. E existe a epigenética. Epigenética é o seu estilo de vida, as suas escolhas, isso pode moldar a forma como o seu gene se expressa. Então, a gente pode desligar genes que conferem risco ou ligar, a depender do nosso estilo de vida e das nossas escolhas. Por exemplo, uma mulher que está na menopausa com o IMC, o índice de massa corporal acima de 30, ou seja, obesa, ela tem 2 vezes mais risco de desenvolver câncer de mama. A mulher que está na menopausa e não é obesa, se ela for fazer terapia de reposição hormonal com os hormônios ruins, que a gente já vai falar sobre eles, a chance dela é 1,26. Então você sai da obesidade, que dobra o seu risco, 2 vezes maior, para 1,26. Então é muito mais danoso para uma mulher estar na menopausa sendo obesa do que ela estar na menopausa e fazer reposição hormonal que previne a obesidade. Porque o fato da mulher estar na menopausa faz com que ela tenha uma tendência a ganhar 1 quilo por ano de menopausa sem terapia hormonal. E, no geral, depois dos 40 anos, o metabolismo começa a lentificar. A mulher já chega na menopausa um pouquinho acima do peso, a grande maioria. Imagina você ganhar mais 1 quilo por cada ano. Existe uma tendência natural dessas mulheres sem reposição hormonal depois de 10 anos ou ficarem obesas ou estarem batendo na porta ali da obesidade, com sobrepeso. Então, a gente precisa desmistificar esses tabus para que as mulheres não sejam privadas de fazer reposição hormonal ou não criem um medo desnecessário da reposição hormonal.